foi. E a Bíblia Sagrada está aqui nas nossas mãos, orientando e nos dirigindo. Esta palavra, que é a regra de fé e prática, ela nos fala de um evento que está preparado para acontecer. Para a igreja, é o maior encontro. Para a igreja, é o maior evento. É o mais desejado. É a esperança nossa. Tem gente que não consegue entender por que um cristão passa tanta dificuldade e não desiste. Porque a nossa esperança é a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Jesus Cristo já veio nesta terra. A primeira vinda de Cristo, ele veio no ventre de uma virgem chamada Maria. O anjo Gabriel foi até Belém e anunciou a Maria que ela foi agraciada de receber no seu ventre o Salvador do mundo. Ele nasceu e por aqui, por esta terra, ele viveu 33 anos. E durante 3 anos e meio durou o seu ministério. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Mas foi o homem que dividiu a história da humanidade no meio. Quando você vai estudar a história universal, você vai encontrar que a história está dividida pela vinda deste homem à terra, antes de Cristo e depois de Cristo. Por aqui Jesus passou, sentiu as mesmas dores que nós, passou pelas mesmas dificuldades. A única diferença é que ele passou por esta terra sem pecar. Ele morreu, mas não pecou. A Bíblia Sagrada nos mostra que ele fez muitos milagres aqui. Ele curou cego, ele ressuscitou mortos, ele deu vida a quem estava morto, como Lázaro. Mas mataram Jesus. A natureza humana e pecaminosa não conseguiu entender a missão deste homem tão extraordinário que passou por esta terra. Mataram ele, é verdade, mas na sexta-feira colocaram ele na cruz, lá no Gólgota. Mas a Bíblia que nós cremos diz que no domingo pela manhã, as irmãs, os homens estavam escondidos, mas as mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e outras mulheres, foram até o sepulcro bem cedinho. Quando chegaram no sepulcro, a pedra estava removida e tinha um varão, um anjo, sentado sobre a pedra. Olha para aquelas mulheres e diz: vocês estão procurando quem? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E a Bíblia Sagrada nos mostra que após Jesus ressuscitar, Jesus fez uma assembleia. E nesta assembleia, ele convoca a Pedro, aquele que era improvável, para ser o pastor das ovelhas que ele havia salvo e permaneceram fiéis. Quando Deus diz a Pedro: você me ama, muitas pessoas não acreditavam mais em Pedro. Pedro disse que não sabia quem era Jesus quando ele foi levado. Mas o Deus dessa igreja é o Deus que restaura, é o Deus que renova, é o Deus que dá vida, é o Deus que dá uma nova chance, é o Deus que pega na mão de quem está caído e diz: levanta-te, porque eu tenho poder de te restaurar. A igreja agora começa. E no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, a Bíblia Sagrada diz que um vento veemente, impetuoso, veio sobre a igreja, e todos foram cheios do Espírito Santo,
E ali começa a trajetória da igreja. Tentaram parar a marcha da igreja, mas ninguém consegue. E eu vou te dizer por quê. Na ata de fundação da igreja está escrito algo que não podemos esquecer. Primeiro, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja não é do pastor, a igreja não é do fundador que estabeleceu o trabalho da igreja local. De quem é a igreja, pastor? A igreja é do leão da tribo de Judá, daquele que era, que é e que há de vir, Jesus de Nazaré. A igreja é invencível. Ninguém pode deter a marcha da igreja. 57 anos as irmãs estão orando, muitas lutas tiveram, mas olha elas aqui dizendo: Ele é vivo, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é o único digno. Glorificado para sempre seja o nome de Jesus. Quando Jesus esteve aqui nesta terra, Ele sentou sobre o Monte das Oliveiras. Quem já esteve em Israel, o Monte das Oliveiras é um lugar estratégico. E lá do Monte das Oliveiras, que dava para ficar, que fica de frente do templo, que hoje foi destruído e tem uma mesquita no lugar, os discípulos estavam perguntando: olha, Senhor, capítulo 24 de Mateus, como é que a gente vai saber que o fim dos tempos está se aproximando? E Jesus começou a trazer os sinais que mostram quando Ele estava próximo de voltar. Olha, vocês vão ter que estar atentos, vocês vão ter que estar cientes desses acontecimentos. Depois que Ele tem essa conversa com os discípulos, a Bíblia Sagrada diz que Ele conta uma parábola. Parábola é uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem é Jesus usando um exemplo para falar de uma história. E a Bíblia Sagrada diz que Ele fala a respeito de um casamento. Ele mostra, Ele traz a essência do que é que nós estamos esperando, observando a figura de um casamento. E Ele diz: olha, existia 10 virgens, mas 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. Mas o noivo chegou na hora que muitos não estavam esperando. E aqui esse versículo 6 é a surpresa de muita gente que não estava tendo a percepção da gravidade do que estava acontecendo. E esta noite eu gostaria de ministrar a palavra: 3 coisas que eu preciso entender sobre a vinda do noivo. A primeira coisa é: eu preciso saber da doutrina escatológica e que tem um casamento marcado para acontecer, e tudo está mostrando que este casamento já está às portas. Tem muita gente vivendo como se não tivesse que prestar conta. Você pode não crer, mas você precisa saber que esse Jesus que veio aqui uma vez esta terra, Ele voltará na segunda vinda. E a segunda vinda de Cristo será dividida em 2 etapas. A primeira etapa é o arrebatamento. E o que é o arrebatamento, pastor? É o rapto dos fiéis que estiverem esperando este grande dia. E eu vou te mostrar como é. E se você está ansioso, você não vai conseguir ficar sem abrir essa boca e glorificar a Deus. A Bíblia diz que é num abrir e piscar de olhos, o Senhor virá sobre as nuvens dos céus, e todos os salvos de todos os lugares da terra vão se encontrar com o Senhor. O mundo está apertando as coisas para a igreja, mas a igreja não está desesperada. A igreja está dizendo: Maranata, 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 ora vem